Olá, prazer em revê-los mais uma vez. É com muita felicidade que nós estamos aqui no Master Júris, trazendo informações sobre um novo concurso público aqui na nossa cidade do Rio de Janeiro. Para aqueles que estão me vendo pela primeira vez, eu sou o professor Luiz Oliveira Castro Jungstedt, aqui do Master Júris. Mais uma vez, insisto, com grande prazer, estou aqui para lhe dar informações sobre esse concurso do Tribunal de Contas do município do Rio de Janeiro. Primeira informação, bem simples. Município pode ter Tribunal de Contas? Meu amigo, já te estou passando matéria que cai na prova, tá? Não se esqueça que com a Constituição de 88 ficou proibido que os municípios criem tribunais de contas. Mas então por que o Rio de Janeiro tem? Porque a cidade do Rio de Janeiro criou o seu Tribunal de Contas antes da Constituição de 88. E junto com a cidade de São Paulo, são os dois únicos municípios no Brasil que possuem Tribunal de Contas, ok? Por isso que nós temos o nosso Tribunal de Contas do município do Rio de Janeiro. Aliás, vale lembrar que o parágrafo 4º do artigo 31 da Constituição é que faz essa proibição, ok? Beleza, olha, dessa colocação tem várias outras que se irradiam e chamam a atenção do examinador. Por exemplo, os municípios que não têm Tribunal de Contas. Quem controla as contas dos municípios? Meu amigo, aí você vai procurar nossas aulas aqui no Master, de controle externo, de direito financeiro, vai abrir o seu livro e você vai ter essa resposta, que é muito importante. Talvez para a nossa prova, né? Não tanto, porque nós temos o nosso Tribunal de Contas do município do Rio de Janeiro. Bom, o edital 01 de 2016 abre 18 vagas para técnico de controle externo, nível médio. Você tem dessas 18 vagas, 13 para ampla concorrência, uma reservada a candidatos portadores de deficiência e 4 reservadas para candidatos negros e índios. Dessas 5 em separado, se não existirem candidatos aptos, elas são incluídas nas abertas em geral. E com muita frequência, essas vagas acabam sobrando, tá? Por isso, não fique desanimado, porque temos apenas 13 vagas em aberto. Até porque, ultimamente, 13 vagas é um bom número, hein, de concursos públicos. Outro detalhe interessante é que, obviamente, nada impede que outras vagas venham a abrir ao longo da validade do concurso. Aliás, logo no cabeçalho do edital, ele fala 18 vagas e formação de cadastro de reserva. Vale frisar, inclusive, que o item 1.7 do edital afirma prazo de validade do concurso será de 2 anos, contados a partir da data da publicação do ato de homologação do resultado final, quer dizer, só quando termina o concurso começa a contar esse prazo, podendo a critério da administração ser prorrogado por igual período. Ok? Muito bem. Outra informação importantíssima está no item 1.1, junto com o item 1.8. Concurso público será regido por esse edital, pelos seus anexos, avisos, atos complementares, eventuais retificações, agora, sendo a sua execução de responsabilidade do Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação, IBFC. Com todo respeito ao IBFC, para muitos é a primeira vez que conhecemos esse instituto. Isso é um bom sinal, porque ele está começando a pegar provas importantes, né? Então, o Instituto está ganhando espaço na execução de concurso público. Chama a sua atenção que a nossa turma de exercícios aqui do Master Júris, os nossos colaboradores já fizeram uma busca de concursos anteriores do IBFC e já colocam cadernos de exercícios à sua disposição, ok? De provas realizadas pelo Brasil inteiro com esse instituto. Então, a gente já vai começar a enxergar um perfil do instituto. Tá legal? Muito bem. No item 1.8 diz que os membros integrantes da banca examinadora serão selecionados por esse instituto. Então, às vezes, os institutos são contratados para só materializarem a prova. E a própria instituição faz a prova. Não, aqui o instituto vai fazer tudo. Vai criar as questões, vai formar a banca e vai aplicar a prova. Ok? Muito bem. Avançando,
chamo a sua atenção para o item 3, requisitos básicos para investidura no cargo. No item 3 eu destaco o item 3.1, que fala o candidato aprovado no concurso de que trata esse edital, se convocado, só será empossado no cargo se atendidas todas as exigências a seguir discriminadas. Então é bom você enxergar todas essas exigências, da letra A à letra I, para que você não tenha um dissabor lá na frente. Depois de um árduo caminho, passar e não conseguir assumir. Detalhe interessante que eu somo esse 3.1 ao 4.1.5. No ato da inscrição não se exigirá do candidato cópia de nenhum documento, sendo de sua exclusiva responsabilidade a veracidade e exatidão dos dados informados no formulário eletrônico de inscrição, sob penas da lei. Quer dizer, então, todas essas exigências que estão no item 3.1, corretamente, diga-se de passagem, são exigidas no dia da assinatura do termo de posse. Ok? Muito bem. Em relação aos procedimentos de inscrição, claro, a lembrança que você já deve estar muito atento, né? Vai do dia 1/8/2016 ao dia 5/9/2016, o prazo para a inscrição. Ok? O valor da inscrição é R$ 55,00, item 4.2.3. Detalhe que se você se encaixar nos requisitos do item 4.3, isenção do pagamento do valor da inscrição, a inscrição poderá ser gratuita para aqueles que não têm condições de arcar com este pagamento. Dentre os concursos que nós estamos acostumados a realizar, R$ 55,00 está até bem razoável o valor do pagamento, né? Eu venho há milhões de anos defendendo a tese que deveria ser gratuito. Isso deveria ser previsão orçamentária, para já de cara, né, respeitar a impessoalidade, para não submeter o cidadão a certas situações, que você analisar aqui o item 4.3.1 em diante, para você conseguir isenção, você tem que fazer declarações que às vezes até podem arranhar a ideia da dignidade da pessoa humana. Não radicalizei, né? Mas é por aí mesmo a crítica feita a esse tipo de pagamento. Ok? Muito bem. Data, valor do pagamento. Chama a sua atenção que depois da inscrição, o item 4.2.11 pede que você acompanhe todos os atos de concurso público no site do IBFC. Tá? O acompanhamento da inscrição. Algumas podem ser negadas, apesar de que os documentos não são exigidos. Dificilmente isso vai acontecer, mas sempre bom ficar atento aí nesse acompanhamento. Item 4.2.11. Muito bem, depois nós temos uma previsão que atinge as minorias, que, diga-se passagem, se referem a item 5, pessoas com deficiência, trazendo os requisitos que você tem que cumprir para tal fim. Leitura obrigatória, para quem se encaixa, obviamente. Depois o item 6, as vagas destinadas a negros e índios, também previsão do que você tem que cumprir para justificar essa solicitação. E no item 7, fala dos procedimentos para solicitação de condições especiais para a realização da prova. Você precisará de uma ajuda para executar a prova. Então, são coisas que não atendem a grande maioria dos candidatos. Estou apenas citando, caso você se encaixe em uma delas, peço que entenda porque não vamos explorar, não temos tempo para tal, mas vá lá e verifique os requisitos exigidos. Muito bem, aí chegamos na parte extremamente importante do edital. Critério de julgamento das provas. É o item 8. O item 8.1 fala da prova objetiva de múltipla escolha. Detalhe, nós teremos duas provas, né? Teremos a prova objetiva, que está no item 8.1, e a prova discursiva no item 8.2. Ok? E já tem data, hein? No item 9, a prova objetiva é 16/10/2016 e a prova discursiva 11/12/2016. Ok? Se obtiver sucesso, vai ser um Natal bem legal, né? Quer dizer, então, olha aí, atenção para essas datas e a colocação referente a essas provas. Muito bem, matérias exigidas no concurso público. No item 8.1.1, você encontra as matérias
língua portuguesa, raciocínio lógico, controle externo, ciência da administração, direito administrativo, direito constitucional, administração financeira e orçamentária, AFO, como é muito conhecida, e direito financeiro. Muita atenção a esse quadro, porque ao lado você encontra o total de questões que serão exigidas dessas matérias. Se destaca, com 18 questões, direito administrativo. No entanto, muita atenção. Por quê? Controle externo. Administração financeira e orçamentária. E direito financeiro, sinceramente, meus amigos, eu não traço diferença. Um livro de direito financeiro vai lhe dar tudo sobre controle externo, administração financeira e orçamentária e direito financeiro. É uma matéria só. E para elas, nós temos 14 questões, tanto para controle externo, quanto para administração financeira e orçamentária, quanto para o direito financeiro. Isso dá 42 questões. Então, meu amigo, não há a menor dúvida. A matéria mais importante para essa prova não é o direito administrativo com 18 questões, que é, claro, uma matéria super importante. A matéria mais importante para esta prova, meus amigos, é direito financeiro. 42 questões. Agora, pensa bem, soma lá 42 questões com 18 questões. Meu amigo, é praticamente 60% da prova, direito administrativo e financeiro. E olha, direito financeiro, eu costumo dizer, é tiro curto. Não é uma matéria extensa. Não é uma matéria extensa. É uma matéria, com toda a sinceridade, hein? Se você tira uma semana de exílio e cai em cima, você fecha a matéria toda. Você fecha a matéria toda. Ok? E isso você tem que fazer, pô. São 42 questões de financeiro. Mete bronca. Dá o seu jeito. Tá? Administrativo, por sua vez, já é bem diferente. Administrativo é uma matéria gigantesca, enorme. Se você for lá no final, né, e tem o conteúdo programático, você vê que realmente direito administrativo é quase que uma folha de ofício, né? É a matéria mais extensa exigida. Essa realmente é complicada. E o tempo que nós temos até a prova, dificilmente, para quem está zerado, começando do zero, não vai conseguir analisar tudo, porque realmente é muita coisa. É muita coisa. Por isso que a gente vive falando, concurso público, meu amigo, é uma sequência. Você vem estudando, tá na fila, a fila vai andando, ok? Aí vem um concurso, que você já tem matérias embaixo do braço, matérias que já tem um domínio, um estudo, vai ficar mais fácil. Você vai dar uma geral no edital e vai matar o que você ainda não sabe, eventuais dúvidas e tal, ok? Mas você que está começando do zero, tudo depende do seu esforço, ok? Do tempo que você vai dedicar a este concurso público. E direito ativo é extenso? É, mas vou lhe dizer o seguinte, é o maior barato. Tudo bem, sou suspeito para falar, né? Mas direito administrativo, pô, é uma matéria deliciosa. Você vai se divertir a valer estudando esse tema, ok? E olha, direito financeiro também, tá? Direito financeiro é o maior barato também. Quer dizer, então você está com duas matérias aí bem interessantes para serem apreciadas. Chama atenção ainda nesse quadro que ao lado do número de questões, você tem também o número mínimo de questões que tem que acertar. Então você não pode acertar tudo de administrativo e tudo de financeiro e errar tudo de uma das outras alternativas, porque você cai. O número mínimo de acertos previstos para algumas matérias é de 4 questões acertadas. Por exemplo, língua portuguesa e raciocínio lógico, que teremos 10 questões, você tem que acertar 4 no mínimo. O mesmo com o direito constitucional. Depois sobe para 6 e administrativo chega ao auge de 7. Ok? Então, muito importante para essas duas grandes matérias, administrativo e financeiro. Item 8.1.3 diz que a prova objetiva será constituída de questões com 4 alternativas com uma única resposta correta. Minha gente, olha aqui, não tem letra E, tá? Não tem letra E. É a múltipla escolha mais vantagem. A, B, C, D. Acabou, não tem letra E, ok? Mais fácil de sair selecionando.
usando o famoso método da exclusão, ok? Então, interessante informação aqui no item 8.1.3. E não há menção no edital com aquele enorme problema de múltipla escolha, que é comum em alguns concursos, errou uma, anula um acerto. Não tem isso. Então, meu amigo, dá para chutar, dá para chutar, ok? Então, o que você vai fazer ao longo desse estudo? Vai, ao longo desse tempo, acariciando o ego do seu santo. Para ele estar super feliz no dia da prova. E na hora que você precisar dele, ele... ok? Então, é legal. Dá para eliminar, tá em dúvida entre duas, vai embora. Olha só, isso facilita a vida de quem faz concurso, ok? Então, é um ótimo tipo de concurso público essas indagações com apenas 4 alternativas e sem ser receio de errar uma, anular a outra. Muito bem, em relação à prova discursiva, tudo bem que você ainda nem chegou lá, mas eu vou dar uma geral no edital, tá? Eu chamaria atenção para o item 8.2.2, que fala que será usado o Manual de Redação Oficial do município do Rio de Janeiro. Facilmente encontrado na internet, ok? Digita lá Manual de Redação Oficial do município do Rio de Janeiro, é de outubro de 2008. Chamo muita atenção que ele tem 3 partes. A última parte, meu amigo, diz como fazer um decreto, uma resolução, uma portaria. Ele amarra o gestor. E esse manual, ele tem uma relação, vai lá nas questões, nas temas a serem cobrados, na matéria Direito Administrativo, lá no conteúdo programático, Direito Administrativo, lá no final, fecha dizendo Processo Administrativo do Município do Rio. Aí cita a lei 133 de 79. Na verdade, não é uma lei de processo administrativo, é uma lei que fala de atos. E essa lei tem regulamentos, que são o decreto 2477 de 80 e um complemento, o decreto 13150 de 94. São leis que só valem para o município do Rio de Janeiro. Esses decretos estão intimamente ligados a esse manual, porque esses decretos definem quem é quem para fazer que tipos de ato. Isso é muito interessante, ok? Me lembro que isso vem há muito no município do Rio de Janeiro acontecendo, que tem uma tal controladoria do município do Rio de Janeiro, que ajuda os servidores a realizarem esses atos. Quer dizer, é um elo com esse manual. E nos leva até a questionar se no município do Rio de Janeiro a forma do ato administrativo é rígida ou não. Olha aí, matéria de concurso, você sabe que eu aproveito sempre e trago o conteúdo, para não ficar só aqui naquela coisa de avaliar item do edital. A forma do ato administrativo, qual é a regra? A forma escrita, seja ela qual for, né? Seja ela qual for. Então, a regra é não existe forma rígida do ato administrativo. O importante é ser escrito. Eu até indago, será que no município não é rígida? Olha aqui, eu tenho toda essa legislação, todo esse manual, dizendo quem pode fazer decreto, quem pode fazer resolução. Minha gente, esse manual chega ao extremo de dizer o espaço entre os parágrafos, a distância da margem, tudo isso, cara. Isso não é uma forma rígida? Há de se pensar, né? De repente, o município do Rio, fugindo da regra geral, a forma dos atos administrativos é rígida. Porque tem um manual de redação, porque tem decretos regulamentando como os atos administrativos serão editados, realizados. Quer dizer, então, é algo que sempre chamou atenção em concursos aqui do município do Rio de Janeiro. O item 8.2.4 fala dos critérios de correção da prova discursiva, então chegando lá a leitura obrigatória para você saber fazer a questão com base no exigido do item 8.2.4, ok? E chamaria a sua atenção para 4 horas de prova, tanto para a objetiva quanto para a discursiva. E informação importante, item 9.15, durante o período de realização das provas, no plural, não será permitido consulta de manuscrito, código, manuais, de qualquer outro material literário ou visual. Então, meu amigo, nem na discursiva você vai poder usar código, legislação.
Então, muita atenção, que isso às vezes facilita o examinador a perguntar, às vezes, coisa que está no artigo 1º da lei tal, né? Porque você não vai poder abrir essa lei na hora. Então, isso às vezes facilita a vida, o trabalho do examinador, tá? Então, não tem consulta em momento nenhum. O item 9.16 faz um resumão das exigências que o candidato tem que cumprir no dia da prova. Vale a pena lembrar, 9.16, o IBFC recomenda que o candidato leve apenas documento original de identidade, caneta azul ou preta para a realização da prova. Muito bem. Fechando esta avaliação, lembro que você só poderá sair da prova 2 horas depois de seu início. Então, meu amigo, vai lá só para chutar, chuta com calma, você não pode sair antes de 2 horas. Se sair antes de 2 horas, o candidato será eliminado, ficará registrado lá na sua folha de resposta e será eliminado. Então, você tem que ficar no mínimo 2 horas para só depois poder se retirar do recinto. Em caso de empate no resultado final, item 10.3, dá preferência ao idoso. Depois da preferência, as questões, os acertos na prova de administração financeira e orçamentária, direito financeiro, direito administrativo e controle externo. É o que lhe falei, que é a essência da prova. 60% da prova está em torno delas, além delas servirem como critério de desempate na classificação final. Ok? Muito bem, sobre o aspecto técnico do edital, eram essas as colocações. Agora eu quero falar com vocês sobre o conteúdo programático, matéria. Seguindo a sequência do próprio edital, anexo 2, nós temos língua portuguesa. Nós temos aqui o professor André Moraes, já nosso professor ao longo tempo no Master Juris, com vários cursos já gravados de língua portuguesa, ok? Também trabalhará na parte que estamos oferecendo de questões, né? Nós estamos gravando atualmente questões, uma turma de exercício para esse concurso público, ok? Além de uma turma já gravada, fechada, de conteúdo para esse concurso público, com a presença do nosso querido André Moraes, professor muito festejado de português aqui do Master Juris. Depois nós vamos para a matéria de raciocínio lógico, é o Cláudio Serra. Ótimo professor, já tem aí 12 horas gravadas aqui no Master sobre raciocínio lógico. Vale a pena ir lá. E, minha gente, esse é o grande barato do Master Juris. Você paga uma assinatura e assiste o curso que você quiser, a aula que você bem entender. Você pode formar a sua turma pensando lá, eu quero assistir essa aula, com a aula daquela outra turma de fulano de tal. Você monta a sua grade de horário e se diverte a valer, ok? E o dia que não quiser mais, cancela a assinatura e vai embora. Espero que você não faça isso, né? Ou faça isso só depois de passar, ok? Porque o Master tem ótimos professores, tem exatamente essa alternativa que nenhum curso tem. Você se inscreve em cursos por aí para a turma X e acabou, meu irmão. Vai assistir só aquela turma ali. E às vezes só podendo ver 2 vezes a mesma aula, e olha lá. Aqui você vê quantas vezes você quiser a aula que você quiser, ok? Da turma que você bem entender. Okay? Então é bem interessante isso, por isso que eu falo, não se limite no nosso site à turma TCM. Claro que ela é fundamental, essa você vai engolir. Mas se você passear pelo site, você vai encontrar várias outras professores que vale a pena serem analisados para esse conteúdo. Língua portuguesa e raciocínio lógico, quanto ao conteúdo, realmente eu não posso falar nada, apenas falar bem dos meus colegas professores. Muito bem, vamos lá para as matérias jurídicas. Controle externo, aliás, minto, antes da matéria jurídica, tem uma aqui, Ciências da Administração. Nosso professor Paulo Loyola vai trabalhar com vocês isso. Olha, essa matéria não é jurídica. Ciência da Administração é a administração de empresa, ok? Então, foge ao universo jurídico, língua portuguesa, raciocínio lógico e ciências da administração, ok? O Paulo Loyola já vem gravando essas aulas aqui no Master, ok? E é necessário, porque é item lá obrigatório, né? E tem que acertar no mínimo 4 acertos, não é isso? Olha lá, ciências da administração, 4 acertos. Então, vai estudar gestão,
coisas que fogem ao nosso universo jurídico. Muito bem, no universo jurídico temos, vou resumir, tá? Direito financeiro, direito administrativo e direito constitucional. Direito constitucional é bem resumido, né? Não é uma coisa muito extensa. Nosso professor Luiz Alberto, já conosco aqui um bom tempo, oferece excelentes aulas de direito constitucional focado nesse concurso, tá? Você não tem uma matéria muito extensa e o interessante, destaco, é que ele fecha pedindo para você estudar a aposentadoria pelo regime geral de previdência social, que é o RGPS. Você sabe que nós temos, né, o regime geral de previdência social, que é aplicado ao seletista, famoso INSS, não é isso? E ao lado nós temos o regime próprio de previdência social, que atinge o estatutário, que é o que você pretende ser. E cada ente da federação tem o seu. Cada ente da federação tem o seu. O direito constitucional manda estudar o regime geral. Isso aqui é direito previdenciário. Mas é claro que você não precisa aprofundar, é só um item da prova de constitucional. O direito administrativo, meu irmão, aí você vai estudar esse aqui, o regime próprio, que é o regime que o município regulamenta para a aposentadoria de seus servidores, que aliás é o que você deseja ser, né? Servidor do município do Rio de Janeiro, do órgão público Tribunal de Contas do município. Muito bem. Direito financeiro. Controle externo. Administração financeira e orçamentária. Professor Ted Jefferson, que vai assumir essas matérias. Vocês sabem que eu leciono também essas matérias, para não ficar uma coisa cansativa, né? Eu aporreando vocês em várias matérias. A gente sentou, achou óbvio, interessante dividir a matéria, e o Ted Jefferson é uma pessoa muito experiente, inclusive auditor do TCM aqui do Rio de Janeiro. Uma pessoa extremamente ligada à instituição e à matéria. Ele vai falar de controle externo e ele vai trabalhar com vocês na turma de exercício, tá? Administração financeira e orçamentária. Eu vou ficar com o direito financeiro e o direito administrativo. Agora, lhe digo o seguinte, controle externo, administração financeira e orçamentária e direito financeiro, insisto, a mesma coisa, tá? E isso tem que estudar a matéria toda. E não se assuste, ela não é extensa, tá? Ela não é extensa. Então, tem que pegar um livro de financeiro e sair analisando. Eu indico muito o Valdecir Pascoal, editora Campos. Gosto muito deste trabalho, tá? Direito financeiro e controle externo. No direito administrativo, gostaria de chamar a sua atenção para 3 detalhes. A matéria é praticamente toda. Então, para ajudar o seu estudo, eu vou dizer o que não está no edital. Primeiro, não está no edital, intervenção do Estado na propriedade. Matéria extensa, que tem a desapropriação como grande exemplo, né? Grande caso. Não está previsto no edital intervenção do Estado na propriedade. Não tem que estudar essa matéria. Limitação, ocupação, servidão, tombamento, requisição, desapropriação, nada disso. Quando ele fala da estrutura administrativa, não dá ênfase nem ao segundo, nem ao terceiro setor, que é o mundo de matéria. Não cai. Segundo setor, quer estudar concessão, permissão e PPP. E terceiro setor, quer estudar OS, OCIP, convênios, não tem previsão expressa para cair. Tá? Existe até, em relação ao segundo setor, a previsão para você estudar serviço público, conceito, elementos e classificação. Isso é pouco para exigir um aprofundamento do segundo setor. Fora isso, meus amigos, cai a matéria toda. Cai a matéria toda. E existe uma ênfase à legislação municipal em vários momentos do edital. Por exemplo, lá no controle externo, ele manda você estudar a lei orgânica, regimento interno do tribunal e a lei que regula sanções do Tribunal de Contas do município 3714 de 2003. No direito administrativo, manda estudar o Estatuto do Servidor Municipal, lei 94 de 79,
E aqui há pouco ligado à formação dos atos, ao processo administrativo, Lei 133 de 79, Decreto 2477 de 80 e Decreto 13150 de 94. Então tem muita legislação específica do município. Estou conversando aqui com a direção, vou ver se a gente grava uma aula só para falar dessa legislação, ok? Para você ir com mais segurança para a prova, porque esse é o nosso objetivo. Dar ao candidato segurança, um conforto na hora de estudar, não estar sozinho, nós estamos aqui, não só professores, como toda a equipe de colaboradores do Master, chefiado pela Yasmin, ok? Que está aqui para te dar esse apoio para esse concurso público. Sensacional, município do Rio, não tem interior, né? Vai trabalhar na rua Santa Luzia, quem não é aqui do município, ok? Ao lado da Cinelândia, ok? Pode passear de VLT, vai parar na porta, olha que beleza, tá? Pode continuar morando onde está. Imagina, ganhando em torno de 11 mil reais, morando com a mamãe, olha que beleza. Chega em casa, jantarzinho separado, ok? Vai sobrar dinheiro para viajar, que é uma beleza. Pensa nisso, isso é um estímulo. Isso é interessante, tá? Você tem um estímulo para fazer um concurso público. E pense bem, é um caminho, meu amigo. Você está num caminho, o caminho de estudar. Estudar é o maior barato. Vai dizer que você não gosta, pô, aquela mesa cheia de coisa e tal. Depois de estudar tudo, ainda vem uma lei nova. Oba, uma lei nova. É isso aí. Curte, meu amigo, curte, porque você vai sentir saudade desta época. Tá legal? Então, estão aí as colocações que eu queria fazer. Espero que você tenha aproveitado essas colocações. Bom estudo. Alguma coisa, Kleber? Pergunta. Ó, pergunta. Diga lá. A Tamara está perguntando dicas de livros. Você tem Dicas de livros. Olha, direito administrativo. Eu acho que o autor do Rio de Janeiro, hoje, é José dos Santos Carvalho Filho. Tá? Já que a matéria é toda, e eu não gosto de direito relativo cuspido, mastigado e digerido, até porque eles hoje estão desse tamanho, e desse tamanho, meu amigo, pega este tamanho, José dos Santos Carvalho Filho, pô, um cara super confiável e muito conhecido aqui na cidade do Rio de Janeiro. Para o direito financeiro, controle externo e a FO, já insisto, Valdecir Pascoal, editora Campos, Direito Financeiro e Controle Externo. Você olha para o livro, não dá nada, mas a parte que ele trabalha, a doutrina, é o que eu tenho visto cair em concurso público, tá? E existe ainda em direito financeiro, muita atenção para isso, o Manual de Contabilidade do Setor Público, 2015. Digita aí na internet, Manual de Contabilidade aplicado ao Setor Público 2015. Tenho visto questões da IBFC cortando e colando partes desse manual nas suas questões. E ele tem doutrina. Ele chega a ser melhor do que muito curso de direito financeiro. Essa talvez seja a dica mais interessante. Aliás, já dei essa dica na minha primeira aula de exercícios para este concurso. Já está à sua disposição. Tá? Assim que eu recebi da nossa equipe as questões anteriores da IBFC, eu olhei e falei assim, peraí, de onde é que os caras estão tirando essa questão? Nunca vi isso em livro nenhum. E aí fui procurar, achei lá. Aliás, numa própria questão deles, deixaram escapulir no Manual de Contabilidade aplicado ao setor. Opa, fui lá e identifiquei, meu amigo, várias questões. Então, de repente, esse é o pulo do gato para estudar direito financeiro, controle externo e a FO. Ok? Quanto ao direito constitucional, deixo para o Luiz Alberto fazer a indicação, já foge aí aos meus domínios e as outras matérias mais ainda nem da área jurídica são. Ok? Mais alguma coisa? A Bruna está perguntando sobre direito financeiro. Devo comprar um livro ou posso utilizar os materiais do Master? Tem um livro de direito financeiro para o auditor fiscal. Posso utilizar? Pode. Livro de direito financeiro para o auditor fiscal, com certeza é apto para isso. O que vale para mais, vale para menos. O auditor fiscal é um concurso extremamente puxado. Tá? Mas eu lhe digo, este concurso, nível médio, pagando praticamente... O edital falou 8 mil, mas já está em 11 mil. Isso é concurso para 40, 50 mil candidatos. Né? E concurso para 40, 50 mil candidatos, o candidato para passar tem que acertar 88, 90, 90, então é cabeção, tem que estudar muito, ok? Então, com certeza, o livro para auditor fiscal é perfeitamente adequado, mas dá uma olhada nesse manual de contabilidade aplicado ao setor público. Ali tem doutrina e se você ler essa parte da doutrina, vai se dar bem nessas provas.
Algo mais, Kleber? E o Rico pergunta se há possibilidade de cobrar improbidade. Olha, eu não vi previsão expressa de improbidade administrativa. Eu não excluí, porque eu tenho aquela mania de entender que improbidade administrativa, ela não é direito administrativo, né? Eu entendo que improbidade administrativa, o pessoal que está começando agora o estudo, é matéria processual, é tutela coletiva, né? Então, a lei de improbidade administrativa não foi mencionada. Agora, ele manda estudar servidor público, né? E com certeza uma das formas de demissão e perda de cargo público é a improbidade administrativa. Então, detalhe específico, né, da improbidade, eu creio que ele não vai poder descer o detalhe, porque ele não destacou isso no edital. Ok? Fechou? Ajudei, minha gente? Então, confesso que esse foi o meu espírito e do Master Juris. Vim aqui ajudar nesse início aí de estudo pós-publicação do edital. Bom estudo a todos. A equipe do Master e os professores estão à sua disposição. Valeu!